Olá, professor! Olá, professora! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de formação aqui da Diretoria de Ensino de Mauá. Sou a PCNP Edneia, de Educação Física. Hoje, o nosso percurso formativo será os nossos objetivos, uma sensibilização, podcast, o plano de trabalho para as atividades curriculares desportivas e artísticas e também a de alto rendimento. Os nossos objetivos serão deduzir as ações da prática docente e demonstrar a importância do plano de trabalho. Vamos iniciar a nossa sensibilização? Para isso eu vou pedir para que vocês peguem um pedaço de papel, pode ser uma folha já usada, um pedaço que a gente não vai utilizar para que a gente possa fazer a nossa dinâmica. Ele não tem que estar totalmente em branco não, tá bom? Vamos lá buscar? Muito bem. O que nós faremos com a nossa folha? Nós vamos fazer uma bolinha de papel com essa folha, tá bom? Então, a gente vai primeiro amassar bem, vamos amassar, 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 deixar ela bem no formato de uma bolinha. E agora, qual vai ser a nossa tarefa, voltar a folha, tentar abrir a nossa folha, desfazendo essa bolinha, E vamos tentar com muito cuidado para que a gente não rasgue o papel. E vamos desamassando com cuidado para não rasgar os cantinhos do meio. Se a gente tiver um apoio na mesa também, a gente pode tentar dar uma esticada nesse papel. E agora nós vamos refletir um pouco sobre como ficou o nosso papel, tá? Então, se a gente observar, ele ficou com muitas marcas, não é mesmo? E a gente pode fazer várias reflexões sobre essas marcas. A gente pode entender que essa folha de papel talvez seja, nesse momento da nossa formação, da nossa prática docente, a nossa relação com o nosso aluno. Então, todos os dias, para esse nosso aluno, a gente está transformando algo que ele traz de conhecimento, nós fazemos uma bolinha, e aí ele acaba desdobrando esse conhecimento, ele acaba desfazendo essa bolinha e ele vai percebendo que ao longo do tempo, aquele papel que era bem liso, que tinha suas características, ele vai ficando modificado, ele vai se modificando, ele vai ficando com muitas marcas. E a gente pode pensar também nesse sentido, que o nosso ensino e aprendizagem depende desse nosso aluno também em trazer esse papel, ele já vem com algumas marcas e nós acrescentamos algumas marcas, Agora, quais seriam os cuidados que a gente tem que ter nessa relação do dia a dia, Vamos fazendo a bolinha e vamos desfazendo essa bolinha. E com o passar do tempo, a gente percebe que esse nosso papel, ele vai ficando cada vez mais marcado. Essas marcas, elas nos trazem várias reflexões, Nesse momento de relação com os nossos alunos, a gente deixa essas marcas, mas também a gente tem a nossa folha, não é? Então, os nossos alunos, eles também acabam fazendo essa bolinha, nesse nosso papel e nos deixando algumas marcas. O que a gente tem que entender? Que marcas que nós queremos deixar para os nossos alunos, São boas marcas ou são marcas não tão boas, Então, essa relação, ela é muito importante.
pra gente. E aí a gente acaba materializando com esse sentido, né? De verdade mostrar que se nós estivermos simplesmente com a nossa folha, né? A nossa folha lisinha, em branco, e a gente não participar, se a gente não se permitir a entrar nesse movimento de fazer bolinha, desfazer bolinha, a gente sempre será um papel liso, não é mesmo? E ao passo em que a gente faz as opções, e principalmente, né, escolhe essa profissão que demonstra, né, esse desejo de construção, né, junto com o outro, então esse movimento ele é diário, de fazer e desfazer bolinha nas nossas relações pessoais e interpessoais. Deixar essas marcas, ela nos fortalece, porque ao ver esse papel, nós podemos perceber, nossa, quantas marcas, né? E aí, de repente, a gente consegue perceber que, de repente, a gente não deixou uma marca muito boa, né? Vamos materializar. Então, de repente, um dia não estou muito bem, né? Fiz lá a minha bolinha e no momento em que eu vou desmanchar a minha bolinha muito rápido, eu acabo rasgando, né? Fazendo uma cicatriz que talvez eu não gostaria de fazer aqui, materializando, né? No meu papel. Então, essa marca é ruim também, né? Que a gente pode considerar que talvez seja negativa, né? Para o nosso padrão, né? De querer deixar a folha sempre ali inteira, ela pode ser algo negativo que sempre vai me marcar, né? Me marcou, tá ali, cicatrizou, né? Tá ali no meu papel e de repente está presente. E como que eu lido com essas marcas que não são boas? Eu preciso também compartilhar essas marcas, né? Eu compartilho as boas e compartilho as que também não são boas. Então, é sempre uma autoavaliação do nosso dia a dia. E muitas vezes os alunos, né? Todo ser humano, muitas vezes acabam nos deixando alguma marca negativa e que não é proposital, não é mesmo? Às vezes é da dinâmica da vida. Então, nós vamos perceber que muitas emoções, muitos retornos, né, que nós vamos ter dos nossos alunos e que estamos tendo dos nossos alunos neste momento, né, de retorno, muitas vezes não é da maneira como nós esperamos, não é mesmo? Então, muitas vezes ao desenrolar essa bolinha, eles acabam desenrolando de qualquer jeito, né? E aí a gente fica pensando, poxa vida, né? Eu me dispus, eu me propus e de repente ele não está me retornando como deveria, como eu esperava. Mas a gente tem que ter, né, o equilíbrio e também utilizar a empatia para compreender essa relação. Em que momento que esse aluno está passando, né? Como que ele está retornando, quais são essas expectativas dele, e de repente, nesse momento, esse conhecimento que eu estou oferecendo para ele, essa oportunidade não está tendo valor para ele, mas por quê? Então, eu tenho que parar também e não me deixar magoar, isso é que é legal, não é verdade? A gente também não pode, de repente, tudo que é de negativo, que está acontecendo ali, a gente acaba achando, opa, né? Não, é para mim. Não, é a situação e está tudo bem. A gente tem que compreender. A gente tem que entender que todos nós temos os nossos limites. E se nós temos os nossos limites, o outro também tem os seus limites. Então, cabe o respeito. Então, essa dinâmica, né, da folha do papel amassada, eu entendo que ela não é uma dinâmica triste, ao contrário, ela é uma dinâmica motivacional, porque a partir do momento que a gente consegue todos os dias, né, fazer a bolinha, desamassar a bolinha, a gente percebe que o nosso papel ele vai ficando mais flexível, ele vai ficando mais maleável, ele vai ficando com muitas marcas.
E a gente tem que perceber quais são. Com certeza serão marcas mais positivas do que negativas, não é mesmo? E é uma maneira para a gente concretizar também esse momento. Então, essa dinâmica eu fiz já há alguns anos e gosto muito, acho que sempre me traz boas lembranças, porque o dia a dia traz isso, né? Lembranças, e a gente espera que sejam sempre mais positivas do que negativas. E aí eu convido vocês a colocarem a data de hoje, né? 8 de dezembro de 2021, que é o aniversário aqui da nossa cidade de Mauá, mas que nós já tivemos esse descanso, né? E colocar que é a nossa 16ª ATPC desse ano. E aí a gente deixa marcadinho, deixa guardadinho essa folha, junto com o nosso diário de bordo, que é uma maneira para a gente registrar esse momento, tá bom? E vamos continuar nosso trabalho. Muito bem, então continuando, nós vamos falar um pouquinho do podcast. E aí, como que ficou? Aconteceu ou não aconteceu? O podcast foi uma proposta que eu até entendi que seria bem fácil, né? Que seria um tema muito pertinente para todos nós, que seria muito fácil para a gente conseguir falar, que é a nossa relação do esporte, né, com a nossa vida. Eu recebi algumas conversas, né, paralelas por fora, mas não diretamente com o vídeo. Aí a gravação, a gente sabe que isso é difícil, né, para todos nós, cada um tem o seu momento. Aí a gente sugeriu a organização para a gente conseguir linkar esses tópicos, né, de história e aí compartilhar essa gravação no Drive. E aí a gente não teve esse compartilhamento, né? Muito bem, mas eu entendo que o meu objetivo, né, que foi despertar em cada um de vocês, né, esse momento de pensar de quanto o esporte, a modalidade, né, que vocês, cada um de nós, né, temos ali como experiência de vida, como foi importante essa reflexão pessoal para a prática docente, tá bom? E está tudo bem, não é verdade? Não é porque nós não conseguimos fazer um podcast, né, com a colaboração de vocês, que as coisas deram errado, ao contrário. Toda ação, a gente tem que valorizar o processo, né? Nem sempre o produto final está dentro das nossas expectativas, e aí é uma questão para a gente poder entender e aceitar, né? Aceitamos até mesmo pelo entendimento desse próprio movimento de retomada, dessa demanda de tempo, né? Dessa organização atual que tem consumido, né? Todos nós, enfim. Mas tá tudo bem, eu acho que os nossos objetivos, né? No percurso das reflexões para a prática docente individual, com certeza eu entendo que a gente conseguiu atingir. E é isso que vai ser valorizado, porque a partir do momento que nós refletimos sobre a nossa prática docente, que nós retomamos, né, muitas vezes esse olhar, esse gosto pela nossa profissão, a gente acaba se fortalecendo e fortalecendo quem está ao nosso lado. Então é isso que eu entendo que tem que ser valorizado, que tem que ser visto. Agradeço aí toda a participação de vocês, né, para esses nossos momentos de reflexão que foram de vários meses. Muito bem. Hoje nós vamos dispensar um tempo maior para propor uma reflexão num passo a passo, com alguns olhares, né, para que a gente consiga pensar num plano de trabalho, né, um plano de trabalho para as atividades curriculares desportivas e artísticas, e também as ACDAs de alto rendimento. Vamos lá? E nada melhor para a gente iniciar essa reflexão com uma parte, né, do discurso da diretora, né, da Unesco, da Irina Bokova, que foi até de 2009 até 2017, que ela foi diretora da Unesco.
E ela traz de uma maneira que eu entendo muito próximo do nosso olhar para com as ACDAs dentro das nossas escolas, né? Então, ela traz que a nossa visão é clara. O esporte e a educação física são essenciais para a juventude, para vidas saudáveis, para sociedades resilientes e para combater a violência. Porém, isso não acontece por si só, é uma ação governamental, que conta com o apoio da comunidade internacional. O direito fundamental de acesso à educação física é consagrada na Carta Internacional da Educação Física e do Esporte da Unesco, isso de 1978. Quando nós paramos, para pensar qual será a importância de oferecer as turmas de ACDA para cada comunidade escolar, quais serão esses benefícios para os nossos alunos? Então, quando a gente olha, para esse artigo da Irina, a gente consegue entender que não é uma ação individual, Então, ela coloca de uma maneira mais ampla que precisa de ter uma ação governamental. E, de uma certa forma, a gente está tendo esse olhar para toda a rede, Como sempre nós tivemos para as ACDs desde 2016, em toda a sua organização e até mesmo o anterior, quando eram turmas de treinamento, anterior a 2016. Mas, enfim, quando a gente, nós, da área de educação física e também da área de arte, quando a gente olha para a atividade física, para o esporte, quais mudanças, na formação desses nossos estudantes que a gente pode contribuir com a criação das turmas de ACDA e de ACDA de alto rendimento, não é mesmo? Primeiramente, que, como a Irina coloca, ela é essencial para a juventude, Não tem como a gente descartar essa oportunidade. Muitos de nós, que mantivemos ali uma relação com a atividade física durante o período da pandemia, com os nossos alunos, com os nossos atletas, a gente pôde observar visivelmente a mudança de humor, de comportamento de quem estava fazendo as atividades propostas e de quem não estava fazendo. A gente entende que esse benefício, ele não traz só esse benefício físico, mas também emocional, e mental. E a gente acredita que em 2022 a gente terá a oportunidade de dar grandes oportunidades para essas crianças, para que eles consigam retomar, uma vida escolar com novas propostas, com propostas mais dinâmicas, com interações mais organizadas, com relações mais fortalecidas. Então, essa é a nossa proposta de trabalho. E quando a gente pensa na comunidade escolar, a gente sabe que a gente vai poder oferecer algumas modalidades ali para os nossos alunos, pensando em educação física através do esporte, de luta, de ginástica, de danças, não é verdade? Mas como que eu tenho, essa minha relação? Vamos pensar primeiro que as ACDAs e de alto rendimento também, ela tem esse olhar primeiramente para a necessidade da comunidade escolar, Quais são as características ali da comunidade escolar, o que eles esperam? É claro que eu sempre falo para vocês, o professor, quando ele tem a propriedade, quando ele tem
o encantamento pela modalidade esportiva, ele leva isso no brilho dos seus olhos para com os alunos. Então, ele acaba trazendo os alunos para essas modalidades, isso é fato. E assim como a gente vê também em outras disciplinas, né? Até mesmo com os nossos filhos, sobrinhos, não é? Muitas vezes os nossos alunos têm uma dificuldade, geralmente acontece em matemática, né? E não consegue, de repente muda o ano, vem um outro professor com uma outra metodologia, com um outro jeitinho, e aí o aluno se encanta por matemática. O que eu quero dizer para vocês, que é claro que se vocês tiverem, né, o gosto por alguma modalidade esportiva, eu entendo que esse vai ser uma oportunidade, né, vai ser um momento muito bacana para a gente. Porque quem de nós, né, não sonhou com esse momento de trabalhar com a nossa modalidade, né, de uma maneira, né, bem específica, bem singular dentro das nossas escolas. Então, essa é a nossa oportunidade. Então, dentro do esporte, nós temos aqui, né, o atletismo, o basquete, o badminton, o ciclismo, vamos ter as damas, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, o handebol, a natação que está aqui embaixo, natação, o rugby, o tênis de mesa, o voleibol de praia e o xadrez. Então, entra dentro da modalidade esporte. Dentro da modalidade de luta, será uma oportunidade bem legal, porque nós temos muitos professores, né, com essa propriedade e que já fazem um trabalho maravilhoso dentro, né, ali do desenvolvimento do próprio currículo, mas que agora a gente vai ter oportunidade de realizar, né, essas aulas de uma maneira mais particular, mais prazerosa, né, com um número menor de alunos, para alunos que estejam realmente interessados, né? Então, a gente vai ter bons resultados, eu tenho certeza. E dentro da modalidade de luta, a gente vai ter a capoeira, o boxe, o judô, o taekwondo, o karatê e o kung fu, ok? Dentro da modalidade de ginástica, a gente vai ter a ginástica de condicionamento físico, a ginástica de conscientização corporal e a ginástica geral. Muito bacana porque mesmo que uma acaba se entrelaçando na outra, o importante é a gente entender um pouquinho mais e conseguir diferenciar para atender a necessidade ali dos nossos alunos. Qual que vai se encaixar, né? Vai atender melhor a nossa clientela. E também vamos poder oferecer, né, modalidade de danças, né, de balé, dança de salão e danças urbanas. Eu entendo que nós teremos, assim, no final de 2022, né, bons resultados, os alunos bem envolvidos, né, que a gente entende que a dança, ela tende, né, nessa expressão, fortalecer bastante as relações, né? E acredito que a gente vai ter bons resultados aí no final de 2022. Muito bem. Então, para a gente pensar, né, que modalidades, né, que eu possa estar oferecendo. Então, toda modalidade, de uma maneira geral, a gente sabe que nós vamos trilhar, né, para levar para que o aluno conheça os seus fundamentos técnicos, táticos e sistemas, né, quando for mais das modalidades coletivas, e que todas elas a gente tem que ter, levar esses fundamentos, né, para os nossos alunos de uma certa maneira. E também essa síntese histórica, né, de onde, quando surgiu, trazer esse conhecimento para que o aluno consiga entender, né, dar sentido, dar significado, e qual a importância dela nesse momento, né, para ele e para a escola. Então, uma vez que a gente começa
a pensar em qual modalidade oferecer, né? Tanto de esporte, ou de luta, ginástica e de dança, nós vamos ter aqui 3 tópicos em que, de uma certa maneira, já vem em nossa mente, que é como vai ser esse desenvolvimento motor e cognitivo, né? O que eu quero, né? Como que eu vou estar fazendo isso, né, com os meus alunos. As metodologias de ensino, quais metodologias de ensino eu vou estar utilizando e como que eu vou organizar essas aulas, né, com os seus objetivos. Então, esses 3 itens, eu entendo que eles vêm num primeiro momento, né, em nossa mente, assim que a gente consegue definir, olhar para a comunidade e pensar, né, oferecer tal modalidade e como que isso vai acontecer. Para a gente pensar um pouquinho sobre o planejamento, eu trago aqui, né, alguns princípios desses 2 autores, né, do Hildebrandt e do Leggin, que vem desde 1994, eles vêm com o surgimento assim de aulas fechadas e aulas abertas, né? E a gente começa a ter outros olhares, né, assim na década de 90, e eles vêm fazendo essa contribuição. Aulas fechadas, então, né, bem resumidamente, seriam aquelas aulas nos padrões, né, mais tradicionais, onde o professor está ali o tempo todo, né, orientando e dando a comanda, né, sem perceber ou aceitar esse retorno do aluno. E aí a proposta de aulas abertas já são aulas mais que tem esse olhar, né? O que o aluno traz para contribuir com essa aula, esse olhar também, né, para com o professor de conseguir entender qual é a necessidade ali de aprendizagem naquele momento para aquela turma, né? Então aí já vem um olhar mais amplo no sentido de aulas fechadas e aulas abertas, né? Mas esses princípios eu entendo que tem muito a ver nesse momento para a gente pensar para a organização das turmas de ACDAs, tá? Então vamos lá? Então eles dizem o seguinte, né? Que a fim de que o planejamento das aulas de esportes seja bem elaborado, citam-se alguns princípios básicos a serem considerados. Então, quando a gente pensa, né, no planejamento de aulas, né, de esportes, é algo que a gente tem que ter bastante e muito mais cuidado, né? Por quê? Cuidado para que essas aulas elas sejam bem planejadas, elas sejam bem, né, não falte nada ali no momento, para que o aluno tenha umas boas experiências e a aula seja produtiva e a gente consiga atingir nosso objetivo, não é? Muito bem, então a gente vai pensar no seguinte, ó, conhecimento da realidade. Da realidade de quem? Da nossa comunidade escolar. Das suas exigências, necessidades e tendências. Na TPC passada, nós falamos um pouco sobre o plano, né, de como esse plano ele tem que ser organizado e ele tem que estar de acordo com a proposta pedagógica da escola, certo? Então, muito bem. Então, esse conhecimento de realidade, quem tem é o professor que está na escola. E aí a gente vai ter um ano bem difícil para a gente. Por quê? Para a criação das turmas das ACDAs, a gente precisa de um plano do professor especialista, tanto de educação física quanto de arte. E para o ano que vem, a gente sabe que dificilmente o professor que está na escola, ele vai conseguir pegar essas turmas, não é mesmo? Após criadas e homologadas tudo certinho, tá bom? Por quê? Porque o professor já vai ter ali, né, acomodado a sua carga horária, não é? E aí dificilmente ele vai poder conseguir pegar. Largar, por exemplo, eu peguei a minha carga e peguei aulas também do Inova. Vou poder deixar o Inova para pegar as turmas de ACDAs depois que elas forem homologadas? Não, não pode. Né? Então, a gente vai ter que ficar muito atento em relação
as resoluções, né, ali que estão orientando as atribuições. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, né, tem que conversar bem com o diretor, conversar bem com o supervisor, para verificar como que essas turmas elas poderão ser homologadas e criadas a partir de fevereiro. A gente sabe, por exemplo, o pessoal que tem a carga complementar, que acaba, né, deixando ali umas aulinhas. Então, no início do ano que vem, as nossas aulas começam bem no início de fevereiro, a gente espera, né, que vocês consigam organizar os alunos e, né, apresentar a proposta de trabalho no conselho de escola e que seja aprovado, porque o trâmite ele não é tão demorado. Se a escola encaminha tudo certinho, a nossa parte, né, que é bem de análise, de parecer, é bem rapidinha. Então, a gente espera que vocês encaminhem, né, antes do final de fevereiro, para que a gente tenha condições de encaminhar para a supervisão, para o dirigente, para eles conseguirem, né, encaminhar o parecer, homologar, para a gente poder encaminhar a solicitação para São Paulo, para essas turmas estarem disponíveis no sistema, na sede, para a escola poder atribuir para vocês, tá bom? Então, esse conhecimento de realidade, quem tem é o professor que está na escola, né? Tanto dos anos iniciais, do fundamental e do médio. O que tem que ficar claro é que essas turmas, elas têm que atender essa necessidade, por isso que ela tem que estar de acordo com a proposta pedagógica da escola, né? A gente sabe que tem algumas escolas que têm tradição em algumas modalidades e que agora estão no programa PEI, né, e que podem retomar essas ACDs. Então, isso vai ser muito importante, muito significativo para essa comunidade, né, para esses nossos alunos, tá bom? Muito bem. Então, a definição dos objetivos que devem ser claros e significativos. Então, aqui, o que eu convido vocês a não buscar algo que seja, sabe, pronto, né? Não precisa elencar também tantos e tantos objetivos. Vamos ser bem coerentes, vamos colocar objetivos realmente que atendam a nossa realidade. Porque no momento em que a gente vai analisar o plano, isso fica mais claro para a gente não tem que ficar questionando e voltando, indo e vindo o plano, que é isso que às vezes demora no processo da criação da turma, tá bom? Determinação de meios de recursos possíveis, viáveis e disponíveis. Então, esses recursos, gente, a gente está na escola, a gente sabe que o material é difícil, não é fácil de conseguir. A gente percebeu que tem muitas escolas aí que conseguiram, né, organizar o material, então tem material. E é claro que a gente pode começar também fazendo as adaptações, né? E depois a gente começa a demonstrar o resultado e a escola consegue se organizar minimamente para atender a questão de materiais ali para a gente conseguir desenvolver muito bem as modalidades, tá bom? E outra coisa que a gente tem que se atentar nessa questão de recursos também é a questão da quadra, né? Principalmente para as modalidades coletivas. A gente sabe que essas aulas elas vão estar no contraturno, então a escola ela tem que ter isso organizado, né? Então, professores de educação física, muitas escolas grandes têm vários professores de educação física, então vocês também têm que começar a acertar os horários para a quadra não ficar muito, né, cheia, porque senão a gente não consegue também atender ali as necessidades. É bem difícil essa questão de horário, né? A gente sabe sim. Muito bem, estabelecimento de critérios e princípios de avaliação do processo de ensino e aprendizagem. Então, como que a gente vai estabelecer esses critérios? Primeiramente com os nossos alunos, porque quando a gente trabalha especificamente o esporte, essa questão da avaliação, ela vai acontecendo, né, no dia a dia, sem dúvida, mas o nosso primeiro, né, ali a ser atendido são os nossos alunos, né? E a gente sabe que para as ACDAs, o critério, né, a frequência, né, ela pode ser considerada como um critério, né, para que o aluno permaneça ali na turma, para que a gente não tenha que reorganizar aquela história toda para continuar mantendo a turma ativa. Mas quando a gente fala de avaliação também,
tem que ser algo muito tranquilo, não punitivo, né? Mas algo que seja desafiador, que seja prazeroso, né? Tanto para o aluno, quanto para o professor e quanto para assegurar o olhar da escola, né? Para esse processo de avaliação. Principalmente quando a gente vai falar também das turmas de alto rendimento. Então, como será essa avaliação? Como serão essas relações de avaliação, né? A gente tem que ter o princípio, né, do respeito da individualidade, dessas diferenças, né, motoras também, certo? Muito bem. E estabelecer os prazos, né, e de etapas para para sua execução. Então, quando a gente pensa também nas modalidades, né, esportivas, a gente já pensa também na questão dos jogos escolares. Então, é muito importante a gente organizar essa turma para que eles participem, né? Participem dos jogos, participem das atividades, né, dentro da escola, organizar alguma coisa, mesmo quando termina os jogos, mas organizar algo, né, dentro da escola para eles. Então, eles têm que ter uma previsão, né, de onde e como eles vão participar, né, para eles também poderem se organizar e aí a gente conseguir lidar um pouquinho melhor com a questão da ansiedade, né? Então, quando a gente pensa que a gente vai estar oportunizando, né, para todos, então, poxa vida, dentro dessa minha avaliação, quem que eu levo para os jogos escolares, quem que eu levo, né, de repente, para um outro jogo, para participar de uma outra atividade. Então, tudo tem que ser muito bem organizado, muito bem claro, para que os alunos também, né, não fiquem desmotivados, né? De repente chega lá, não, você sem, né, ter estabelecido esses critérios, né? Por isso que é importante a gente sempre trabalhar numa linguagem bem próxima com os alunos, para eles terem bem claro as questões dos critérios também, para não ficar, né, nessa questão de frustração, porque é muito difícil, né? Lembra lá a marquinha do papel, né? De repente a gente acaba ali, né, causando uma marca negativa, né, porque as coisas não ficaram bem claras. Então, precisa ter bem claro essa questão também, né? Muito bem. A revisão constante, né, possibilitando o acompanhamento dos agentes envolvidos. Por que agentes envolvidos? Porque quando a gente pensa em modalidades esportivas, que a gente vai ter que se deslocar com o aluno, que a gente vai ter que... A gente não consegue fazer tudo sozinho, não é mesmo? Então, a gente vai ter que ter ali o pessoal, né, da secretaria, com a documentação, nos auxiliando, o professor organizando tudo. E, de repente, a gente precisa também de ter o apoio ali de um aluno, né, para ajudar ali na organização da equipe. Então, não conseguimos fazer nada sozinhos, né? Então, a gente precisa sempre ter essas pessoas parceiras, né, para que a gente consiga atender ali a demanda sem causar estresse, né? Que eu acho que assim, isso é que é importante. A gente tem a experiência, né, a feliz experiência de muitos professores que permaneceram por décadas com as ACDs e que a gente percebia que era um movimento muito tranquilo na escola. Por quê? Porque o professor ele conseguia se organizar dentro dos prazos, sem ficar no limite dos prazos, e aí a secretaria também consegue se organizar, encaminhar, né? Sem muito sufoco, porque o que é estressante? A pessoa já está lá com o serviço, né, com o trabalho ali para atender a demanda dela e de repente vem, olha, tem que fazer essa lista, tem que fazer isso, tem que fazer... De repente, aí, né, ela não sabe onde está um modelo, aí faz um outro modelo, chega lá naquele modelo, tem que voltar, aí precisa da original, do RG do menino, aí mandou a xerox, aquela confusão, né? Mas enfim, tudo depende desse acompanhamento coletivo, né? Por isso que é importante a gente sempre ter isso muito bem estruturado, bem organizado, para a gente não ficar atropelado, né? E é claro, né, que o sentimento de coletividade, sempre está trabalhando isso, tanto com os alunos, principalmente porque a gente vai estar trabalhando com modalidades, né, de competição, essa coletividade, né, porque todos que estão envolvidos, eles devem estar de uma certa forma, né, uma participação ativa, né, a proposta para que eles realizem, né, o seu rendimento, que ele seja, né,
permanente e sempre trabalhar isso com a equipe, né? A gente sabe que quando chega no dia do julgo, a gente entende que muitas variáveis elas acontecem, né? A gente tem alunos que passam mal, alunos que muita ansiedade, eles acabam, né, até colocando para fora de verdade, alunos que adoecem na véspera, alunos que se machucam, né? Então tudo isso está muito relacionado com essa cobrança, né? E quando a gente fala que a gente tem que conhecer a nossa realidade, que a gente tem que determinar ali os recursos possíveis, né? O nosso trabalho com o corpo do aluno, ele tem que ser muito bem cuidadoso, né? Evitar lesionar, principalmente as turmas que vão estar trabalhando com alto rendimento, a gente tem que ter todo esse cuidado, todo esse olhar para que a gente consiga elaborar um plano bem condizente com a nossa realidade. Muito bem, então vamos nos aprofundar um pouquinho, pensando como que a gente consegue, né, se organizar, conhecer um pouquinho mais a nossa comunidade escolar. A gente tem muitos professores novos chegando na rede e temos que tentar, né, o máximo possível conhecer essa nossa comunidade escolar. Então, primeiro a gente parte para uma sondagem, depois os nossos objetivos, né, o que, para que ensinar, né, os conteúdos, as metodologias, os recursos e também a avaliação. A sondagem, ela já está bem mais assim tranquila para a gente, né? Até mesmo para os professores que trabalham com os anos iniciais, então a palavra sondagem, ela já está bem ali relacionada, né, com a alfabetização, né, e tudo mais, com o desenvolvimento da criança. Para os anos finais, muitas vezes a gente entende como uma avaliação diagnóstica, né? A gente sempre fala assim, olha, vamos fazer um diagnóstico, E no esporte também a gente usa muito a palavra diagnóstico, né? Vamos fazer um levantamento, vamos fazer um diagnóstico. Mas, enfim, eu entendo que a ordem, né, os princípios, né, são os mesmos, né? Então, primeiro, para a gente começar, a gente tem que criar um ambiente agradável, né, para desenvolver esse diagnóstico ou aprendizagem, orientando essa proposta, né, com calma e naturalidade. Por quê? Muitas vezes, e isso é claro, né, para todos, quando a gente é submetido a uma avaliação diagnóstica, algo que seja, né, muito de cima para baixo, causa um estresse, né, uma ansiedade muito grande. Então, esse ambiente, ele tem que ser bem tranquilo, bem natural. Porque quanto mais tranquilo o aluno estiver mais, né, pronto para executar ali os movimentos que são solicitados, será melhor, né? De repente, ele quer demonstrar algo que ele já sabe mais, e aí, de repente, é nesse momento que o professor vai perceber que, de repente, faltou ali trabalhar algum fundamento mais, né, mais técnico com ele. Mas, enfim, é importante que a gente traga isso para o aluno de uma maneira bem tranquila, tá? Não assim, vamos fazer uma peneira, né? É complicado, né? A gente entende que a CD, ela tem que ser oportunizada para todos os alunos, não é só visando, né, os bons resultados. Lá a gente não quer, lógico que a gente quer bons resultados, mas tem que oportunizar esse desejo. Se é o desejo do aluno, então vamos aceitar ele na CD e vamos perceber em que nível, né, técnico que ele está, e aí a partir daí a gente consegue fazer com que ele, né, vá avançando ali, tá bom? Muito bem, então, primeiro a gente tem que propor movimentos mais simples, né, de intensidade baixa, né, porque os desafios eles devem ser crescentes para colaborar com essa observação. Então, nós de educação física, a gente trabalha muito com essa questão, né, de observar e nem sempre a gente consegue registrar. Então, quando a gente vai fazer uma sondagem pensando, né, para modalidade, né, e aí a gente pensa nessa questão de começar do que é mais simples sempre, né? Com uma baixa intensidade para depois ir numa crescente. Para a gente até mesmo
os alunos irem percebendo essa evolução, né? Muito bem, então, nessa sondagem, né, o ideal é que os alunos eles demonstrem, né, de maneira possível e sem interferência, né, para que saibamos realmente em que fase eles se encontram. Então, de repente, a gente está ali propondo uma sondagem e aí a gente acaba fazendo alguma intervenção, e aí o aluno já começa a querer se corrigir, né? Então, aí, de repente, a gente não consegue ter uma avaliação mais próxima do nível em que ele está. Então, é importante que a gente deixe bem à vontade, que a gente não faça essa interferência no momento dessa avaliação, mas que a gente sabe que faremos, né, posteriormente, tá bom? Então, para as turmas que estão iniciando, podemos utilizar uma dinâmica para que um aluno, né, um aluno por vez, né, no máximo 2 ou 3, acompanhando de perto, conseguindo fazer algumas perguntas e entender melhor as respostas motoras. Então, essas perguntas, elas vão estar relacionadas um pouco à modalidade e ao que o aluno responde em questão motora, tá? Mas sem pressionar, né? Ali, para ele sentir que ele está sendo acompanhado, tá? Então, quando são muitos alunos, né, numa turma, então a gente pode utilizar outras estratégias, né, com o auxílio, né, de um outro professor ou do coordenador pedagógico, até mesmo de um aluno, né, que tem ali, que tem o perfil, né, de colaborar, de ajudar a organizar, tá bom? Então, essa sondagem, ela vai ser fundamental para definir o nosso trabalho lá no início do ano. Tá bom? Então, é claro que anterior a essa sondagem, a gente já fez um plano, a gente já colocou nossa proposta para a escola, né? Mas tudo bem. Mas eu tenho que, no início do ano, eu tenho que ter esse cuidado de fazer essa sondagem, porque lembrando que o nosso plano, não é porque eu elaborei aquele plano que eu vou seguir à risca aquele plano fechado o resto do ano, né? A gente sabe que as coisas não acontecem assim. O plano, ele vai se moldando à nossa realidade. Tá bom? É muito importante quando pensarmos, né, nessa realidade para relacionar com os objetivos. Então, nós vamos ter os objetivos específicos, né, que são os propósitos mais amplos, hipóteses em torno da aprendizagem do aluno. E os nossos objetivos comuns são aqueles de comportamentos mais fáceis de dimensionar, de observar, de avaliar. É claro que esses objetivos específicos, eles têm que estar de acordo em relação aos nossos objetivos gerais, tá bom? Então, esse movimento eu entendo que seja um pouquinho mais tranquilo quando a gente consegue conhecer bem essa realidade da comunidade escolar, né? E entender qual a modalidade em que vamos oferecer para eles. Bom, aqui em relação a conteúdos, eu imagino que esses itens, eles atendem em relação aos esportes, né, lutas, danças e ginástica. Que são itens que estão relacionados, né, são informações, fatos, conceitos, atitudes, princípios, processos, habilidades. Então, eu entendo que se a gente conseguir elencar, né, a nossa modalidade que vamos estar oferecendo, nesse contexto, né, de conteúdo, a gente consegue elaborar, né, um plano, né, bem bacana, bem coerente para atender essa necessidade da comunidade escolar. Para a gente trabalhar com metodologias, a gente entende que está um pouco mais acessível a maneira como vocês já estão na escola, né, de descobrir os meios, os fins, né, para facilitar o entendimento, né, desse desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas, né, principalmente porque a gente vai estar falando, né, diretamente ali das modalidades de esporte, lutas e ginástica e dança. Muito bem. E a gente também tem que propor situações que sejam estimuladoras de aprendizagem,
né, atender as características positivas e negativas de cada uma. Então, a gente sabe que a gente tem muitas metodologias ativas, que vocês já se apropriaram, estão trabalhando bem legal, e podem associar também as atividades, né, curriculares, esportivas e artísticas, tá bom? É claro que aqui, tenho que abrir um parênteses, né, que as metodologias, elas estão, né, ao nosso conhecimento, mas é claro que essas metodologias, elas trazem muito do que é pessoal de cada professor, né, da sua prática docente. Então, é importante definir, ter clara quais são essas metodologias que estão sendo utilizadas, isso tem que estar claro no plano, mas a gente entende que cada professor vai ter ali o seu perfil para lidar, para desenvolver cada metodologia, tá? E a gente está à disposição, né? Se precisarem de alguma ajuda aí para a elaboração, podem contar com a gente. Aqui é muito importante, né, em relação aos recursos, né? Primeiramente, a gente vai estar trabalhando com os recursos humanos. Então, a gente perceber, ter esse olhar, né, esse cuidado com os nossos alunos, é muito propício a imaginarmos, né, no início do ano que vem, se tudo der certo, vai dar, todos retornando. Imagina a ansiedade, né, em querer desenvolver uma modalidade e de repente esse aluno, né, como que está esse material humano. Então é claro que além de propor esses movimentos, a gente tem que ter um conhecimento do aluno. Então é importante a gente elaborar uma ficha, né, uma anamnese, para saber minimamente, né, se o aluno, o peso, a altura, como que ele passou, se ele teve alguma doença, né, se ele tem... Conhecer um pouco mais esse material humano, né? A gente entende que hoje os nossos alunos, eles trazem, né, algumas doenças que há 10, 20 anos atrás, né, não era muito comum nas crianças e que hoje já estão mais comuns. Então, a gente precisa conhecer esse material humano. Antes de tudo, conhecer esse material humano, né? A gente já vem há décadas sabendo que um atestado médico não garante nada, né? De verdade é isso. E até mesmo com a gente, quantos de nós, né? Precisamos de um atestado médico para poder fazer uma academia, para ir para o clube, né, para arbitrar, mas quem garante, né? Ninguém garante a questão da condição física, mas é importante a gente sempre estar fazendo os exames, né? Isso na fase adulto é mais normal. Com os nossos alunos, muitas vezes isso não acontece. Então, qual que é o nosso papel? Minimamente, né? Se tem alguns sintomas que são corriqueiros, né? Se a carteirinha de vacina está em dia, isso é muito bacana em relação com o professor, porque muitas vezes, principalmente alunos, né, de anos finais, né, de médio, né, quando chega lá perto dos 15 anos que tem que tomar as vacinas, né, acaba esquecendo, a família também acha porque ele já está grandinho, acaba esquecendo. Então, é importante, né, sempre falar da carteirinha de vacinação com eles, e esse autoconhecimento, e sempre verificar a pulsação, né? Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado com o lado humano. E além de todo esse cuidado, eu entendo que nós, enquanto professor de educação física, a gente lida, às vezes, de uma maneira, como eu vou passar para vocês, despercebida, né? Vamos pensar assim, agora nós estamos, né, saindo de um período bem complicado, principalmente para os nossos jovens, onde a gente sabe que a ansiedade está causando muito estresse, né, muita depressão entre nossos jovens, e isso reflete muito, às vezes, numa carência, né? Então, de repente, aconteceu algo ali na aula que a gente percebe, nossa, né? Não quebrou, né? Mas, de repente, é uma modalidade que tem a bola,
e de repente a bola bateu ali no dedinho e o dedinho inchou. Então, a gente sabe que teve, né, ali algum rompimento, teve uma pequena fratura, né, ou luxou, alguma coisa aconteceu. Então, é nossa função, assim, mas a gente vai poder primeiros socorros? Não, de repente, né, um caso chama SAMU, claro, a gente chama SAMU, tudo. Mas ter esse olhar até mesmo para as mínimas coisas que acontecem, né, porque às vezes a gente imagina que né, não é nada muito grave, mas para a criança, naquele momento sensível que ela está passando, é muito grave, né? E aí, de repente, a gente vai deixar no papel dela uma marca que não seja muito positiva. Então, a gente sabe que é bem complicado, dar atenção ali a todos, a todo momento, mas ter esse cuidado, esse olhar. Fala assim, nossa, então tá, então calma, né? Para de fazer, vamos colocar um gelinho, né? Vamos chamar a mãe, vamos ver como que faz para ir, né? Para um atendimento, mas não desconsiderar, né? E os alunos também, né? Esse autocuidado com todos eles. Porque o que a gente passa, e aí os especialistas, né, vão confirmar comigo, que muitas vezes quando eles estão lá no alto rendimento, eles se machucam e não nos avisam. Por quê? Porque está próximo a uma competição e eles querem ir para a competição, né? Isso eu digo nem alto rendimento, a gente passa isso nos jogos direto, né? Aluno que chega lá com o tornozelo enfaixado, né? Com meião por cima, né? Que quer tá com uma joelheira, tá com uma bandagem na perna, ou tá com o dedo, né? Você vê que o menino entrou, né, com a mão imobilizada no ginásio, e daí a pouco pro jogo ele tirou a atadura. Então, são situações que a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, não é? Muito bem. E aí, em relação aos materiais humanos, né? Então, vamos ter esse olhar, vamos ter, né, esse cuidado, porque, enfim, a gente tem que entender que o aluno é o nosso bem maior. E trabalhar não somente com o físico, mas principalmente nessa retomada trabalhar com essa questão emocional. O que o aluno traz, né? O que o corpo dele está refletindo desse emocional, não é mesmo? E não vai ser fácil, mas a gente vai conseguir administrar, tá? Muito bem. E aí os recursos materiais? Conhecer bem os recursos que nós temos nas escolas, né? Em relação ao espaço físico, se é uma modalidade de quadra, se esses alunos vão ter a quadra, né? Não adianta eu oferecer uma modalidade esportiva, uma modalidade de quadra, e eu não vou ter a quadra todos os dias para oferecer para ele, né? Então, isso não dá certo, tá? O material também que eu vou estar utilizando, organizar antes, né? Deixar de verdade ali o que precisa ser higienizado, o que precisa ser, o que mais eu vou precisar. Por isso que vai ser muito importante ter isso muito claro bimestralmente, né? Então, no momento em que a gente está finalizando o bimestre, que nós vamos ter que apresentar ali para o professor coordenador, primeiramente, né, o nosso relatório desse desenvolvimento com a turma, tudo, e de repente fala assim, olha, nós conseguimos bons resultados, mas assim, o nosso material está acabando, a gente precisa de bola, né, a gente vai precisar desse material, como que nós podemos fazer, a escola tem recurso para adquirir, se não tem, como que a gente vai poder fazer, o que legalmente a gente pode fazer para conseguir recurso para essa modalidade. Então, sempre ter esse diálogo, né? E é muito importante, é claro que o material físico, ele é atrativo para o aluno, não é mesmo? A gente sabe muito bem disso. E o item sobre avaliação? Como que ele deve aparecer, né, no nosso plano de ACDA e de alto rendimento também? Que a avaliação ela vai ser um processo contínuo, né? Desse desenvolvimento individual e também coletivo, e também a questão da frequência, né, dos alunos. Essa avaliação ela tem que estar clara nesse plano, que ela será entregue, né, ao final de cada bimestre para o professor coordenador, né? E aí vocês vão orientar
o professor coordenador se haverá necessidade de ter uma reorganização da turma ou não. Mas o item, a avaliação é muito significativo apresentar nesse relatório como esse desenvolvimento, né? Como que os alunos estão se desenvolvendo, né? Em relação à proposta que vocês fizeram, se está indo bem, se não, né? Para vocês poderem ter esse retorno real e a partir daí conseguir fazer uma intervenção que seja, né, precisa, tá bom? Falar um pouco agora sobre as estruturas das aulas. Já comentei com vocês que metodologias, né, tem aí, né, à nossa disposição várias, principalmente as ativas, as metodologias que estão muito relacionadas, né, à nossa modalidade, sem dúvida. Mas como que vai ser essa estrutura da nossa aula? As aulas práticas e aulas teóricas. O que eu vou pedir para vocês terem atenção nessa quantidade de aulas teóricas, né? Porque o nosso propósito maior realmente é esse desenvolvimento motor ali, né, dos nossos alunos. Muito bem. As nossas aulas, geralmente, é importante a gente criar uma rotina para essas aulas. Por quê? Porque os nossos alunos, eles acabam sentindo mais segurança, né? E para a gente também acaba, uma questão de organização, ela rende mais. Por isso que nós temos bons resultados, principalmente quando a gente trabalha com alto rendimento, porque nessa rotina a gente transfere, né, delega para os nossos alunos algumas responsabilidades, né, principalmente de organização coletiva. Então, essa rotina fortalece a relação deles e, ao mesmo tempo, nos auxilia na questão da organização, tá bom? Intensidade e sincronia. Isso é importante na nossa aula, né? É sempre manter essa relação, né? De intensidade e sincronia, como que nós vamos organizar, em que momento que nós vamos organizar, né? Essas intensidades, como que a gente vai sincronizar tudo o que a gente precisa, não é verdade? E o tempo designado para cada parte da aula. Como que a gente vai organizar essa aula, né? Então, vamos pensar. Se a minha proposta de trabalho é para uma escola grande, onde eu não tenho muita disponibilidade de quadra, e essa escola grande, então esses alunos eles têm que vir no contraturno. Então, qual que é a orientação? Essas duas aulinhas ficarem no mesmo dia, né? Mais fácil para a escola conseguir atender esse aluno fora do contraturno, né? E eu ter esses dois momentos, as duas aulas na quadra. Essas duas aulas seguidas, então eu tenho que ter esse tempo designado para cada parte da aula. Então, se eu vou ter duas aulas, então eu vou ter 90 minutos. Então, percebe que é importantíssimo eu conseguir separar, né? Para cada parte, eu tenho que... Lembra lá do diagnóstico, de conhecer meu aluno, principalmente o meu material humano? Então, como que eu vou trabalhar 90 minutos com esse aluninho que tem sobrepeso e que esse aluninho é sedentário, de repente? E aí, como que eu faço para trabalhar esses 90 minutos? E lembra que eu tenho que deixar essa aula também bem estimulante, bem bacana para todos? Então, eu tenho que organizar esse tempo para cada parte da minha aula. Então, é muito importante a gente ter esse olhar desde as primeiras aulas, para a gente, né, saber onde a gente está pisando, ir com cautela, sem grandes intensidades, né, para a gente poder entender qual será essa resposta motora e cognitiva dos nossos alunos, tá? Muito bem, então, quando a gente pensa em estrutura de aula, a gente já pensa, né, no aquecimento geral, né, aquele aquecimento mais descontraído, onde eles vão estar, né, sem pensar em algo que seja mais específico. Depois a gente vai para um alongamento, né? E depois a gente pensa em aquecimentos mais específicos, dependendo da modalidade, o grupo muscular que a gente vai precisar trabalhar mais. E trabalhar de uma maneira sequencial. Então, esses itens, né, para que a gente consiga estruturar a aula, ela vai nos trazer grandes facilidades, né? Para a gente conseguir
ter um tempo maior para observar a cada um, né, nesse desenvolvimento, como que a gente vai poder fazer as intervenções, as correções ali no momento. O tempo designado para cada parte é importante, para que a gente consiga, de repente, uma modalidade coletiva, para que todos, né, participem, de repente, de um jogo, né, isso é fundamental, né, para que todos saiam felizes da vida, né, que conseguiram. Se essas aulas, elas não forem dobradinhas, né, no mesmo dia, de repente eu estou numa escola pequena, que tem bastante espaço na quadra, né, aí os alunos podem, né, ali da comunidade local, eles podem ir 2 vezes por semana, perfeito, né? Vão lá 2 vezes por semana na escola. Ótimo, minhas aulas de 45 minutos. Aí sim eu tenho que, mesma situação, vou ter que ver como que serão essas partes das aulas, para eu poder oportunizar para que todos participem, né? Conseguir fazer que eles saiam de lá, né? Com bons, felizes da vida, bons resultados. Tudo bem? E para contribuir ali para essa condução, né, das práticas do ensino de esportes e também, né, das outras modalidades, nós trazemos alguns métodos para a gente rever rapidamente. E é claro que vai depender, né, alguns mais atuais, outros mais, né, antigos, mas vai depender muito da situação de conforto e da prática docente de cada um de nós, né? Então, quando a gente pensa no método parcial ou analítico, o que a gente traz, né? Que o método ele vai consistir o quê? Em ensinar uma destreza motora por partes, né? Para depois unir. Então, parcial analítico. Primeiro ensina as partes e depois vai juntar tudo, não é verdade? Então, esse método, ele, se a gente pensar no chute, ele vai acontecer em algumas etapas, vai fracionar essa aprendizagem, tá bom? Então, o método global ou métodos complexos, a gente vai ter o ensino de uma destreza motora apresentada, né, no seu conjunto. Então, é possível acontecer, por exemplo, um jogo, né, em que eles podem ser observados os fundamentos técnicos, né, do esporte, de uma forma global, e aí dependendo de acordo, né, com a idade, com a modalidade esportiva, e aí o professor, então, vai caminhando esse ensinamento, mas com esse olhar global, tá bom? E aí a gente vai ter o método misto, né, que o nome já fala, que ele é uma mistura, né, que é uma sincronia, tanto do global quanto do parcial. Então, ele vai trazer o global, parcial e global. Vamos pensar como que isso acontece. Por exemplo, no gesto, ele vai ser parcializado, né, com o objetivo e vai proceder às correções dos movimentos. Então, ele vai, de repente, fazer, né, dentro ali de um jogo, né, algo que seja global, aí depois ele vai fracionar, ele vai para o parcial, aí depois ele volta para o global, é o misto, tá bom? E o método global, né, em forma de jogo, ou método de confrontação. Então, a gente tem que entender que é uma modalidade como um todo, né? Que é o princípio, aquele que aprende através do próprio jogo. Né? Então, esse método global de forma de jogo, ou método de confrontação, é aquele jogar, jogar e jogar, né? Incansavelmente, jogar somente através, né, de jogos mesmo, né? E o método em série, né, de jogo, ele já se torna diferente, né? Porque ele vai aprender antes, né, o todo e depois ele vai aprender através dos próprios jogos, né? Então, esse método por série de jogo, ele é muito semelhante ao método global, tá? Mas com uma diferença. Ele vai seriar esses ensinamentos, né? Ele vai fracionar pequenos jogos e aí ele vai fazendo isso de uma maneira bem fracionada, tá? Por isso que chama série, né? Ele vai seriar esses jogos. E aí a gente tem o método recreativo, que é um método, né, muito utilizado, e porque traz essa questão da ludicidade
e traz também um olhar para o professor, né? Durante um jogo que seja lúdico, né, talvez recreativo, ali o aluno ele se sinta mais seguro para demonstrar ali o seu conhecimento. Então, é um método, né, que é bem utilizado e que traz bons resultados ali também nos treinos, né, até mesmo para a gente poder fazer algumas intervenções. E aí a gente vai ter o método Transfert, que é um método onde essa modalidade ela está associada nos gestos técnicos, né, do esporte. Então a gente vai ter ali uma maneira como para desenvolver mais essa questão do raciocínio rápido do jogador, do aluno. Vai pegar uma modalidade e vai utilizar os elementos fundamentos daquela modalidade, mas utilizando em uma outra modalidade de repente, para despertar, né, a criatividade dos alunos de como isso poderia acontecer. Então, isso traz também um lado, né, de criação, de segurança, né, de exploração e de conhecimento também da técnica, porque para o aluno poder fazer essa alteração, ele tem que conhecer profundamente, né, mais os fundamentos, então, de repente, ele vai se apropriar mais desse conhecimento, tá? E o método de cooperação e oposição é aquele método, aquela estrutura, né, onde os praticantes eles têm a questão do valor da cooperação, do olhar para com o outro, né, e não de competição, né, como a gente vê aqui no método, né, global de confrontação, mas aqui na cooperação oposição tem esse olhar de valorização da cooperação, porque onde ele vai ver que o oponente ele não é um adversário, né? Ele tem que existir para que ele possa melhorar a sua técnica, né? Então, tem esse olhar desse método aí de cooperação e oposição. Então, são métodos que a gente pode estar, né, utilizando, reutilizando, não é verdade? E em diversos momentos ali para que a gente consiga né, oferecer, né, aulas que sejam diferenciadas, que sejam prazerosas aos nossos alunos. E aqui a gente traz também a macrocompetência, a abertura ao novo, né? Quando a gente pensa na CDA, não tem como a gente não pensar em algo que seja desafiador, né? Não só para os nossos alunos, mas principalmente para nós, professores, né? Então, a curiosidade para aprender, a capacidade, né, de cultivar o forte desejo de aprender e de adquirir conhecimento, né? Ter paixão pela aprendizagem. Então, a gente acredita que está bem relacionado, né, com as ACDAs. A imaginação criativa, a capacidade de gerar novas maneiras de pensar e agir, né, por meio da experimentação, aprendendo com seus erros, ou a partir de uma visão de algo que não se sabia. E o interesse artístico, a capacidade de admirar e valorizar produções artísticas de diferentes formatos, como artes visuais, música e literatura, ou a literatura. Enfim, a abertura ao novo, ela traz para a gente também esse, né, não só para os nossos alunos, mas também para a gente, né? A gente acredita que a CDA para nós será um grande desafio em 2022, até mesmo porque vai depender de nós, né, criarmos essas turmas, motivar esses alunos, mantê-las para que sejam reconduzidas no final de 2022. Será um grande desafio, eu entendo que principalmente para nós professores, enquanto na escola, recebendo essa nova realidade, né, dos alunos, né, necessitados de verdade, né, de uma atividade física, né, de rever ali algumas situações nas relações sociais e pessoais, interpessoais, e a gente acredita muito, né, que todas as nossas modalidades podem contribuir de uma forma diferente, né,
para a formação desses alunos em 2022 e nos próximos anos também. Aqui eu deixo para vocês as referências em que fiz aqui algumas pesquisas para trazer de uma maneira bem leve, bem suave para vocês refletirem sobre um plano de trabalho, algo que geralmente, né, é fácil, mas ao mesmo tempo não é tão fácil assim, porque é ele que vai estar direcionando o nosso trabalho. E para a gente lembrar que o plano ele tem que ser modificado, sim, porque assim como as pessoas, né, os nossos alunos, eles mudam a cada bimestre, né, o nosso plano também tem que ser mudado a cada bimestre, a cada ano, estar em constante movimento. Aqui a lista de presença, né? É importante que vocês, né, possam participar, mesmo que virtualmente, assinem a nossa lista de presença dessa semana, ficará disponível até sexta-feira. E vamos lá, né? Reta final, vamos fechando aí, né, as nossas ações desse ano e bem motivados para que a gente possa, em 2022, conseguir realizar, né, tudo que nós estamos planejando. Aqui ficam os meus agradecimentos, né, pela presença virtual de todos os professores e professoras. A gente entende que esses 2 anos, né, foram bem difíceis, mas a gente sempre tem que valorizar as coisas boas, né, as nossas marcas boas na folha, não é verdade? Então, quantas marcas boas que a gente tem, né, em nossas folhinhas, né, em nossa folha, em nossa vida desde o ano passado. O quanto nós podemos, né, estar mesmo que virtualmente juntos, refletindo, questionando, aprendendo, se fortalecendo, ensinando, né, mesmo de uma maneira virtual, mesmo de uma maneira isolada. Nós sabemos que vocês estão aí, vocês sabem que nós estamos aqui. Então, isso aqui é importante, né? Então, de verdade, o meu agradecimento por uma boa maioria que contribuiu aí com as avaliações, o quanto eu pude aprender com vocês, né? O quanto eu estou feliz em ter conseguido, né, cumprir com os nossos propósitos. E para que vocês saibam que diretoria de ensino, núcleo pedagógico está sempre aqui, sempre à disposição, que a gente puder, né, colaborar para que a aprendizagem ela possa acontecer de uma maneira, né, tranquila e feliz, é tudo que a gente quer, tá bom? Então, vamos lá, bom trabalho para vocês e reta final, até a próxima.